Bom dia, turma. Então, só recapitulando, né? Eu tive que dividir esse assunto, né, em diversas partes, justamente porque é um assunto muito grande, né? Também falando sobre vários tipos de conflitos, né, que ocorreu até os tempos atuais, né, que a gente vai falar mais ao final da aula, o último, né, e mais impactante. Eu acho que quase todo mundo tem conhecimento, né, que foi o atentado das Torres Gêmeas em 11 de setembro. Tá, ok? Então, nossa matéria, né, do teste vai ser sobre, né, os grandes conflitos. É claro que eu não quero saber data, não quero saber é, a fundo, né, como é que foi a guerra, mas vocês têm que saber, né, no caso, ter uma noção principalmente do que ocorreu, dos fatos que ocorreram, né, por que ocorreu basicamente, né, se surgiram novos territórios, como ficou, né, a configuração atual, como era anterior, ok? Então a gente vai começar falando hoje sobre a questão de, dos povos curdos, né, e que estão espalhados, né, por três territórios, que Turquia, Iraque e Síria, né, e nesses países são uma minoria, né, eles não têm direitos políticos, né, e são discriminados pelo governo. Então, desde o final da Primeira Guerra Mundial, os curdos eles reivindicam, né, uma pátria mais livre. E e o Iraque, né, no caso, foi um dos países que resultaram da divisão desse império, o otomano, né, que foi lá no final da Primeira Guerra, né, feita pelos tratados do final da guerra. Então, o atual Iraque começou a ser planejado como um país para dois povos, tanto árabes e os curdos. No entanto, a aproximação dos ingleses com a liderança árabe, né, que controlava os poços de petróleo na época, tirou dos curdos qualquer chance de formar uma nação. E desde então o Iraque passou a ser governado, né, pelos árabes e tem tomado medidas discriminatórias em relação aos curdos. Então, né, desde a Guerra do Golfo, em 91, o governo, né, de Saddam Hussein impediu que os curdos conquistassem sua independência. Né, isso foi ocorrendo, né, e até hoje ainda não entraram, né, basicamente num acordo. Né. Então eles ficam ainda nesse problema, né, nessa questão territorial, que para eles não têm um território, né, para chamar, né, no caso, de seu país, ok? Já em relação ao conflito árabe-israelense, tipo, a região conhecida como Oriente Médio sempre foi muito importante, né, para as potências ocidentais. Inicialmente era importante pela passagem, né, das ricas mercadorias vindas lá do extremo Oriente, que era a Índia e a China. Né, e a abertura do canal do Suez inaugurou em 1869, né, marcou a presença definitiva dos europeus na região, né, no caso, né, o Império Britânico. E a dissolução do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial, né, facilitou a inserção econômica dos ingleses e também franceses nessa região. Então, o começo da história começou lá no ano de 1250 antes de Cristo, onde a região conhecida como Palestina foi ocupada pelos povos hebreus, que deu origem ao povo judeu. Né? Enfrentaram diversas invasões, Império Romano, por exemplo, né? E os judeus promoveram constantes rebeliões. E a última, né, no caso, foi bem mais violenta, né? Porque destruiu o templo de Jerusalém, lá no o centro, né, religioso desse povo. Então, né, perseguidos impiedosamente pelos romanos, a expulsão de sua terra, o povo judeu iniciou uma dispersão, né, que ficou conhecido como a diáspora, né, diáspora, desculpa, onde os judeus foram para a Europa Oriental, para a Península Ibérica, né, e para a Península também Arábica, e para também o Nordeste da África. Então, 5 séculos depois, a Palestina foi conquistada pelos muçulmanos que vinham da Península Arábica, né, e pregavam a palavra de seu profeta, que é o Maomé, ok? Que significa, né, no caso, Deus único, além de também
de consagrar, né, no caso, ter, né, no caso, o Alcorão como livro sagrado. Okay? Então, duas nações árabes, muçulmanas e a judaica, né, nunca tiveram controle da guerra, né, em escala, no caso. Tá, ok? Aí, automaticamente, as tensões elas vão crescendo, né, durante os tempos, e isso automaticamente começou a ter, no caso, mais conflitos. Né? Então, no século XIX, a comunidade judaica, né, da Europa passou a sofrer cada vez mais com os preconceitos e as ideias antissemitas. Né? E, novamente, perseguidos, os judeus iniciaram um movimento de autoproteção, né, chamado de sionista, né, fundado pelo escritor húngaro Theodor. Okay? E o objetivo era a volta, né, dos judeus à Palestina como forma de criação de um lar nacional. Já os ingleses, dispostos a neutralizar a expansão alemã, prometeram aos judeus a criação de uma pátria judaica na Palestina. E foi conhecido como Declaração de Balfour, em 1917. Okay? Então, o número de judeus cresceu significativamente naquela região e iniciaram, né, as primeiras grandes disputas com a população da Palestina, para que os judeus eram, no caso, né, os judeus eram os invasores. Para os judeus já se tratava de uma volta à terra histórica, que consideram, né, sua por direito. Okay? Então é tudo uma questão, no caso, né, também de princípios religiosos que foram sendo passados durante os anos, né, e também tipo teve toda uma questão, né, de pertencimento ao território, né, que antes que eles acabaram fugindo pela guerra e depois acabaram voltando, né, querendo voltar porque se consideraram uma terra santa e que eles teriam direito.